Boa noite a todas e a todos. Hoje contaremos com a participação da professora Raquel Rubenthal, no seminário do GIP. A professora Raquel é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde pela UFSM, professora adjunta na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, docente da licenciatura em Ciências da Natureza e docente permanente do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, da Unipam. Ela é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, GPEF, e vice-líder do Grupo Colaborativo de Estudos e Pesquisa Flechilhas. Professora Raquel, seja bem-vinda ao GIP e fique bem à vontade de organizar a tua fala da maneira que você preferir. Certo, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que o Rafael fez de participar com vocês hoje nesse encontro do grupo de vocês. E eu deixei bem claro para ele no momento do convite que eu conheço um pouco das abordagens qualitativas, eu acho que já consigo estruturar um pouco melhor a hierarquia, a estruturação de uma pesquisa qualitativa, mas eu também reconheço que eu tenho muito ainda que aprender. Então, eu gostaria de dizer que é uma conversa, assim, numa estrutura que eu acho que pode auxiliar, principalmente quem está dando os primeiros passos dentro das pesquisas qualitativas, no sentido de ajudar a pensar alguns itens bem importantes para a elaboração dos projetos de pesquisas de vocês e também nas produções futuras, tá? Sinto-se à vontade para fazer perguntas no decorrer da fala, caso algo não fique claro, tá? E vou tentar ser sucinta, no sentido de também não dar um nó na cabeça de vocês, tá? Porque eu reconheço, no meu tempo de mestranda e doutoranda, muitas vezes eu sentia falta de alguém fazer uma estruturação sobre as abordagens qualitativas ou quali-quantitativas, para tentar facilitar a compreensão delas, ou de como organizar uma pesquisa com abordagem qualitativa. Acho que agora estou perto de conseguir eu mesma construir essa estruturação, mas ainda sei que tenho muito que aprender sobre. Então, pensei numa estrutura de fala seguindo esses tópicos. Primeiramente, falar um pouquinho sobre as pesquisas com abordagem qualitativa em relação a algumas características que diferenciam ela da pesquisa quantitativa. Falar um pouquinho sobre os delineamentos de pesquisa e da diversidade de delineamentos que existem nas pesquisas qualitativas, para, na sequência, falar um pouquinho mais especificamente sobre a pesquisação, a pesquisa colaborativa e também na pesquisa intervenção. Quando chegarmos nessa parte, penso em trazer uma definição ou uma tentativa de definição, porque muitas vezes não é fácil definir qualquer pesquisa qualitativa, porque existem várias vertentes, né? Apresentar um pouquinho das características delas, para que a gente perceba que elas são diferentes, ou seja, elas não podem, esses nomes não podem ser utilizados como sinônimos. Falar um pouquinho sobre as principais referências e também trazer um exemplo de artigo, manuscrito ou trabalho que utiliza esses delineamentos para apresentar os resultados, como fruto da pesquisa feita nesse delineamento, tá? Bem, se alguém vivenciou na sua vida acadêmica, na sua trajetória, o contato com a pesquisa quantitativa, quando chega, né, no primeiro contato com a pesquisa qualitativa, percebe que elas são bastante diferentes, né? Principalmente porque na pesquisa com abordagem qualitativa, o objetivo é explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos dão para um problema social ou algum problema humano. O processo de pesquisa geralmente envolve questões e procedimentos que emergem a partir do ambiente do participante, e a análise dos dados, ela é construída indutivamente, ou seja, ela é uma interpretação
dos dados a partir de uma teoria, a fim de que essa interpretação feita pelo pesquisador garanta um significado para os dados. Muitas vezes, a pesquisa qualitativa sofre um preconceito, como se, por ela ser uma pesquisa mais interpretativa, que considera muito a questão da subjetividade, ela não tivesse validade, tá? Mas a gente vai tentar desconstruir nessa fala também de que as pesquisas qualitativas, quando bem delineadas, elas oferecem validade, confiabilidade dos resultados, bem como a possibilidade de ser replicada em outros contextos, tá? Bem, um outro aspecto das pesquisas com abordagem qualitativa é que elas investigam processos, elas dificilmente vão dar muito valor ou muita importância só para um resultado final. Todo o processo de construção, de coleta de dados, de análise de dados, elas geralmente são muito bem relatadas nas pesquisas com essa abordagem, a fim de que o leitor compreenda como se deu a pesquisa e como se deu por que você chegou a essa a uma interpretação e não a outra, tá? Bem, então, em geral, as pesquisas qualitativas, elas acontecem no ambiente natural, tá? Quer dizer que vai acontecer lá no contexto da escola, vai acontecer lá num grupo de idosos, vai acontecer num ambiente hospitalar, enfim. Os pesquisados, eles permanecem no ambiente deles e o investigador está junto com eles. Diferente, por exemplo, da pesquisa quantitativa, onde a pesquisa, a investigação, em geral, acontece dentro de um laboratório. Nas pesquisas qualitativas, o pesquisador tem um papel fundamental desde o planejamento da pesquisa, passando pela interação que ocorre com os participantes, também na coleta de dados e, principalmente, no momento de interpretar os dados, com base em uma teoria. Um aspecto que é muito importante de a gente observar quando a gente lê trabalhos nessa abordagem qualitativa é a presença de múltiplas fontes de dados. Então, uma pesquisa qualitativa que descreve seus dados, seus resultados, a partir de vários instrumentos, ela tem uma tendência a ter maior validade e confiabilidade do que uma pesquisa qualitativa que esboça os seus resultados apenas a partir de uma entrevista, tá? Então, é bem importante, quando a gente planeja uma pesquisa qualitativa, pensar em utilizar os mais variados instrumentos de coletas de dados, passando da entrevista para a observação do contexto de intervenção, podem ser utilizados questionários, mas também podem ser utilizados diários de campo, tanto do pesquisador quanto um diário elaborado pelos participantes, enfim, alguns exemplos de como fazer essa coleta de dados. A análise de dados, em geral, vai utilizar técnicas específicas para que se consiga atingir o cerne, o significado desses dados, a fim de produzir um resultado. Então, não adianta construir uma pesquisa qualitativa pensando em objetivos e instrumentos para coletar dados para alcançar os objetivos, se não se utilizar a técnica de análise mais apropriada. E isso vai depender, né, de pesquisa para pesquisa. Além disso, na pesquisa qualitativa, é muito importante que o pesquisador ele dê atenção ao significado que os participantes dão para um problema que está sendo pesquisado ou para os fatos. É necessário cuidar para que, por exemplo, o linguajar comum, né, o linguajar popular, tem expressões que têm um significado e quando a gente puxa elas para uma fala mais culta, elas podem ter um outro significado. Então, é importante, principalmente quando for fazer análise dos dados, ou então a descrição do contexto da pesquisa,
que o pesquisador principal dê atenção a esse aspecto. Da mesma forma, os dados eles vão ser interpretados a partir de teorias. E isso é bem importante para que a pesquisa qualitativa não seja meramente opinião. E nesse sentido, também no relato dos dados e resultados, o pesquisador ele se coloca junto, ele vai sempre descrever de que perspectiva ele está falando, porque o pesquisador não é neutro, né? Ele tem um embasamento teórico, ele tem referenciais que ele utiliza, que vão sim afetar a interpretação que ele dá aos dados. E as pesquisas qualitativas, quando relatam os resultados, geralmente fazem isso de uma forma bem global, né? O contexto da pesquisa precisa ser descrito, a caracterização dos participantes é importante, e o momento de descrever os dados, transformá-los em resultados, né? Ter sempre presente de que quem fala de algum lugar, fala de alguma perspectiva, ou seja, o pesquisador nunca é neutro. Bem, então, assim, pelo que falei até agora, vocês já devem ter percebido o seguinte, que na pesquisa qualitativa existe uma relação muito próxima do pesquisador com os participantes da pesquisa e deles com o problema de pesquisa, tá? Talvez seja uma das, vamos dizer assim, algo que diferencia a pesquisa qualitativa da quantitativa, né? No sentido de que, na pesquisa quantitativa, pode existir uma relação entre pesquisador e participantes da pesquisa, mas ela não é tão profunda quanto é na pesquisa qualitativa. Tanto que na pesquisa qualitativa, né, é importante descrever todo o contexto do participante, de onde surgiu o problema, por que o problema é relevante para aqueles participantes, por que é importante pesquisar ele a fim de produzir conhecimentos, tá? Bem, dificilmente a gente fala em delineamentos, né? Pelo menos nos primeiros tempos de estudos pós-graduação, eu não entendia muito bem o que seria o tal do delineamento. Quem já fez metodologia científica possivelmente conhece o livrinho do Gil, né? Ele fala em delineamentos e cita diversos delineamentos. Mas o que é um delineamento? Ele é como se fosse um modelinho, tá? Da estrutura da pesquisa em si, mostrando a ligação que existe entre a questão ou o problema de pesquisa, né, os objetivos, com os instrumentos e estratégias de coleta de dados, bem como com as estratégias para analisar os dados. Seria algo como um esquema ou um desenho da tua pesquisa. E esse é um momento bem importante no momento de elaborar os projetos de pesquisa. Porque quando a gente faz, vamos dizer, o esquema da pesquisa da gente, a gente tem que tomar cuidado para que os instrumentos que a gente escolhe são de fato adequados para que a gente consiga os dados necessários para responder o nosso problema de pesquisa. Quando o delineamento ele é feito com bastante estudo, com embasamento, com consciência do que eu quero, é possível prever estratégias para reforçar a validade do estudo, bem como a confiabilidade e a fidedignidade. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa em sala de aula em relação ao processo de aprendizagem de algum conceito, né, é importante eu pensar que para mim ter dados suficientes, né, ou múltiplas fontes de evidência, eu posso lançar mão de uma observação participante. Eu, enquanto pesquisadora, posso ter o meu diário da pesquisa, posso solicitar a permissão para fazer a gravação, né, das intervenções, posso utilizar a própria produção dos alunos durante essa intervenção como fonte de dados também, tá? E posso ainda ter a presença de um observador externo,
né? Alguém que não faz, de fato, parte da pesquisa, mas que está ali como um apoio para o pesquisador principal, tá? Da mesma forma, nesse mesmo exemplo, pode ser interessante coletar dados do ambiente da intervenção, dos alunos e também do professor daquela turma, né? Então, vejam que é importante, ao mesmo tempo que você pensa na variedade de instrumentos de coleta, também pensar em quais são os participantes da pesquisa que podem contribuir, né, fornecendo dados não, mas contribuir para a gente coletar dados para a pesquisa, tá? E aí, quando se fala em estratégias para analisar os dados, também é bem interessante que essa análise não seja feita apenas por um pesquisador, mas que, de acordo com a estratégia de análise que for adotada, né, o pesquisador conte com uma equipe que faça a análise também, cada um faz a análise, e aí depois sentam juntos e fazem a triangulação. Quer dizer o quê? Cada analista coloca, né, a sua análise e aí se discute para ver se realmente é aquilo, se não é diferente, tá? Então, é bem importante nas pesquisas qualitativas, já no delineamento, prever essas etapas, tá? Tudo isso para dar uma maior validade aos resultados que se vai apresentar para a comunidade científica ou mesmo de retorno para os participantes da pesquisa. Existem diversos delineamentos possíveis para as pesquisas qualitativas, tá? Tem os estudos de caso, a pesquisa colaborativa, tem as pesquisas narrativas, a pesquisação, as pesquisas do tipo etnografia e também as pesquisas de intervenção, entre outras mais, tá? Hoje, escolhi para falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a pesquisa-ação, a pesquisa colaborativa e a pesquisa-intervenção. Por quê? Porque elas são normalmente as que mais estão presentes nas pesquisas dos grupos de pesquisa que eu faço parte, tá? O GPF, por exemplo, trabalha bastante a partir da pesquisa colaborativa, tá? Eu tenho um orientado de mestrado que utiliza a pesquisação. E a pesquisa-intervenção, eu trouxe no sentido de que também nas qualificações eu percebo que muitos alunos utilizam dela, mas não percebem que se utilizam dela, tá? E, de novo, quero dizer, eu estou apresentando aqui o que eu já aprendi, tá? Se vocês forem estudar elas por conta, forem ler material, vocês vão ver que existem diversas perspectivas de pesquisa-ação, tá? Que tem diferentes epistemologias por trás. Mas eu vou trazer aqui aquilo que é, vamos dizer assim, o cerne da pesquisa-ação, certo? Bem, antes de começar, eu já vou dar uma dica, que nesses três delineamentos que eu escolhi para descrever para vocês, vocês vão perceber que a principal diferença que existe entre esses três delineamentos é o nível de interação entre pesquisador, participante e o problema de pesquisa ou na origem do problema de pesquisa, certo? Mas é bem sutil a diferença. Bem, a pesquisação tem como principal referência Michel Thiollet. Tanto ele tem um livrinho chamado A Metodologia da Pesquisa-Ação. A pesquisação, ela tem como característica ter a ação e a colaboração ativa tanto do pesquisador como do participante para escolher o tema ou o problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa sempre emerge a partir da realidade do participante. Então, conforme Thiollet, ela é uma pesquisa do tipo social, uma pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A professora Diana Salomão, que já foi professora aqui do curso de Ciência da Natureza, desenvolveu a dissertação dela na perspectiva da pesquisa-ação. Era sobre a temática ambiental em uma comunidade ribeirinha de um rio que eu não lembro o nome. Mas, se vocês olharem essa dissertação, vocês vão ver o seguinte: ela descreve todo o contexto do ambiente onde estão esses participantes da pesquisa, né, todas as problemáticas que existem ali, e junto com as pessoas daquela comunidade, eles elegem um problema ou algum aspecto que necessita ser melhorado, modificado. E a partir dessa escolha, pesquisador e participante interagem de forma que os participantes tenham alguma alteração em relação à consciência do problema, ou então em relação ao que podem fazer para minimizar o problema, e o pesquisador vai estar ali catalisando essas discussões e, ao mesmo tempo, vai estar construindo conhecimentos. Então, uma das principais características da pesquisação sempre vai ser a interação entre pesquisadores, participantes e a situação investigada. Os participantes têm um papel bem importante no auxílio da hierarquização da prioridade dos problemas que serão investigados e também no encaminhamento de uma forma de ação concreta, no sentido fazer algo para minimizar o problema. Claro que não pode só ficar nisso, né? Numa pesquisação não vai ficar só no chão da ação para resolver o problema. Ela também precisa se preocupar em construir conhecimento, senão ela vai ser simplesmente um ativismo. Bem, o objeto de investigação sempre vai se originar de uma situação social, tá? O objetivo da pesquisação sempre vai ser resolver ou esclarecer algum problema de pesquisa ou alguma situação de uma certa comunidade ou de um certo ambiente. Durante o processo, vai existir o acompanhamento tanto das decisões quanto das ações, como das atividades pelos participantes. E, de novo, a pesquisação não se limita a uma forma de ação. Ela também precisa aumentar o conhecimento e o nível de consciência dos participantes da pesquisa, tá? Bem, então, um exemplo para a gente visualizar a aplicação da pesquisa, só um pouquinho, deixa eu fechar uma coisa aqui, Desculpe, fui dar uma atençãozinha aqui para a sala de aula que os alunos estão começando a entrar. Então, aqui um resumo de um artigo que utiliza a pesquisação como método de investigação no ensino de ciências. Destaquei algumas coisas que já estão presentes no resumo, tá? Que fazem a gente visualizar as características que eu acabei de falar. Então, aqui, nesse caso, eles investigam as práticas pedagógicas. Então, vejam que os participantes são professores e o ambiente de onde emerge o problema é a escola, certo? Vamos utilizar a teoria da pedagogia histórico-crítica, né, para embasar a tomada de decisões, mas também, posteriormente, a análise dos dados. Reparem que aqui eles já descrevem que vão utilizar diversos instrumentos de pesquisa, tá? Observações em loco, entrevistas, registro em diário de campo, ações pedagógicas e, além disso, vai ter também o acompanhamento das ações junto às crianças. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Bem, qualquer coisa, Rafael, chame.
Então, na pesquisação, existe esse envolvimento muito profundo entre pesquisador e participante da pesquisa em relação ao problema da pesquisa. E vai gerar algum efeito positivo para os participantes. No caso, os professores, né, poderão se apropriar de conhecimentos, novas estratégias para auxiliar na resolução daquele problema que foi pesquisado. Já a pesquisa colaborativa, ela vai se apoiar na produção de saberes por parte de professores e pesquisadores, e junto tem a preocupação com a formação profissional docente. Então, no nosso PPG, alguém que é referência nesse tipo de pesquisa é o professor Philip, tá? Toda a tese dele foi organizada a partir da pesquisa colaborativa, tá? Outros referenciais da pesquisa colaborativa são Desgagnés, tá? Ele é francês, e também a Ibiapina. E toda pesquisa colaborativa, ela tem 3 pressupostos, tá? A pesquisa colaborativa sempre supõe a co-construção de um objeto de conhecimento entre pesquisador e docentes. Quer dizer o quê? O pesquisador vai estar no ambiente escolar junto com os docentes, ele vai estimular a reflexão acerca da prática, e nesse momento podem surgir situações que os docentes, que os professores desejam aprofundar. E aí, ao mesmo tempo que o pesquisador favorece, vamos dizer então, formações nesse sentido, ele vai estar realizando a sua investigação. Nesse sentido, é uma co-construção. A pesquisa colaborativa também associa atividades de produção de conhecimento e de desenvolvimento profissional. Tá? Essa é uma díade muito presente na pesquisa colaborativa. Vai ter desenvolvimento profissional, mas também vai ter a produção de conhecimento. E a pesquisa colaborativa, ela visa sempre a mediação entre comunidade de pesquisa e comunidade docente. Mas ela também pode ser aplicada em outras situações de formação profissional, como, por exemplo, um coletivo de enfermeiros, né? Desde que haja essa questão de o pesquisador realiza a formação e, ao mesmo tempo, ele vai estar investigando aspectos ou problemas, questões que emerjam desse processo. Então, nesse processo de pesquisa colaborativa, então, é bem importante também a construção dos conhecimentos relacionados à prática profissional dentro de um contexto. E aí, se o contexto se modifica, por exemplo, vou fazer uma pesquisa colaborativa com professores de ciências. No que eu mudo de escola ou de rede de ensino, ou então de município, modifico o contexto e eu posso estar podendo fazer pesquisas novas, no sentido de trazer novos resultados e conhecimentos para a comunidade científica. A pesquisa colaborativa também valoriza muito a compreensão que os docentes constroem em interação com o pesquisador, em relação à sua prática profissional. Nesse sentido, o pesquisador tem que ter o cuidado de fato, ouvir aquilo que os docentes ou os profissionais falam, né? Ele tem que entender qual é o significado, o sentido daquilo que os professores falam nesses momentos de interação, para que ele não sobreponha a sua visão de pesquisador. Então, o pesquisador é responsável por criar condições para que os docentes se aliem a ele num processo de reflexão sobre a prática da docência. E aí, nós percebemos que o pesquisador vai ter 2 papéis na pesquisa colaborativa. Ele vai atuar tanto como um formador, como também no papel de investigador. E para o docente, esse vai ser um momento de desenvolvimento profissional. E em todo o processo, o pesquisador vai ter que estar sempre relacionando pontos de vistas, né, e também a cultura escolar com a cultura acadêmica. Então, a pesquisa colaborativa, em geral, está associada a contextos de formação profissional, tá? Formação continuada.
Geralmente, ela é um processo longo, né? Não existe pesquisa colaborativa com duas inserções do pesquisador no ambiente dos profissionais, tá? Em geral, vai ter um momento de aproximação com o público pesquisado, tá? Geralmente, nessa aproximação, são realizadas intervenções mais, vamos dizer assim, no estilo acolhedor, no estilo de conquistar o professorado, para que depois de estabelecer esse contato, seja possível, então, realizar reflexões, estudos que façam emergir os problemas ou as situações que esses profissionais gostariam de estudar mais a fundo, que então vai ser a deixa para o pesquisador realizar as investigações, tá? Essa aqui é uma imagem que eu retirei da tese do Philip, tá? Para mostrar o seguinte, que na pesquisa colaborativa, o pesquisador, além de ser formador também, ele precisa, ou junto com a equipe de pesquisa, estar atento ao contexto, a diversos aspectos do processo e vai estar sempre observando as percepções, tanto da equipe de pesquisa, como também dos participantes da pesquisa, tá? Então, para exemplificar a pesquisa colaborativa, também um resumo, tá? A pesquisa colaborativa na produção do conhecimento sobre o ensino de história, construindo caminhos. Então, vejam que, vou falar só os destaques aqui, que nessa pesquisa também é valorizada a coprodução de saberes por parte dos professores e dos pesquisadores, e está bem presente a preocupação com a formação profissional docente, tá? Que vai ser, então, o norteador das ações investigativas. Ela proporciona aos docentes de história motivações para exteriorizar ideias e práticas realizadas no cotidiano da sala de aula. Percebam que o problema tem que emergir do contexto real daquele profissional. E a partir disso surgem, então, as ações formativas, que são sempre desenvolvidas num processo de colaboração, que auxiliam no desenvolvimento de novos conhecimentos, sempre fundamentados na reflexão, na análise e reconstrução de ações feitas pelos professores partícipes da pesquisa. E, em destaque, então, eu falei para vocês, né, a Ibiapina, que também é referência da pesquisa colaborativa, certo? Bem, e dando sequência, então, a um outro delineamento de pesquisa qualitativa, temos a pesquisa-intervenção. A pesquisa-intervenção, ela é uma proposta da Magda Damiani, ela é professora da UFPEL, se não me engano, e tem um artigo dela que é bem interessante de ler, onde eles apresentam o termo pesquisa-intervenção, uma vez que o grupo de pesquisa dela, ao submeter projetos para a unidade que cuida dos projetos, sempre eram refugados em função de que eles entendiam que eram pesquisas, projetos de ensino. E ela faz todo um desenvolvimento e uma argumentação para mostrar o seguinte, que em educação existem pesquisas que acontecem lá na sala de aula, que buscam acompanhar como acontece o processo de aprendizagem por parte dos alunos. E que muitas vezes, nesses momentos, são utilizadas atividades diferenciais e inovadoras para ver se elas facilitam ou não a aprendizagem do aluno. Então, nesse sentido, se a gente for pensar lá naquela divisão de pesquisa básica e pesquisa aplicada, a pesquisa-intervenção, segundo a Damiani e os colaboradores dela, é uma pesquisa totalmente aplicada, porque ela acontece para resolver um problema específico e de maneira a dar um retorno para que esse problema seja sanado, tá? Então, sempre são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de interferências, que são destinadas a produzir avanços e melhorias na aprendizagem dos sujeitos que participam dela. E para isso é necessário avaliar, então, qual o efeito que essa interferência teve. Um exemplo,
Quero descobrir se a experimentação facilita a aprendizagem de algum conceito. Fotossíntese. Então, o pesquisador vai planejar uma intervenção, vai levar essa intervenção para a sala de aula e aplicá-la com pessoas reais. E a partir dos resultados que ele obtiver nessa intervenção, ele vai ter condições de dizer se aquela atividade que ele propôs facilita ou não a aprendizagem desse conceito. Então, na pesquisa e intervenção, é bem importante que o pesquisador descreva com detalhes os procedimentos que são utilizados durante a intervenção e, posteriormente, ele faça a análise e a avaliação, para poder dizer se a intervenção é positiva ou não. E aí a Magda Damiani fala que nesses tipos de pesquisa, o pesquisador tem que ter atenção para apresentar em detalhes a intervenção, que ela vai chamar de método da intervenção, e vai ter um segundo momento no qual o pesquisador precisa relatar como que vai ser realizada a avaliação do resultado da intervenção, que ela chama de método de avaliação da intervenção. Quando eu li esse artigo pela primeira vez, eu percebo que muito do que eu fiz, principalmente no mestrado, era uma pesquisa e intervenção. Claro que na época eu não conhecia, e aí, né, acho que é uma falha metodológica lá da minha dissertação, mas foi uma pesquisa nesse sentido. E aí também um exemplo, né, da pesquisa e intervenção, tem alguns autores que falam em design de ensino-aprendizagem, tá? E tem outras denominações que se aproximam bastante dessa definição de pesquisa e intervenção. Mas eu não cheguei a estudar com profundidade ainda para ver se realmente são a mesma coisa, se não são só nomes diferentes para o mesmo tipo de pesquisa, tá? Bem, então, nesse trabalho aqui, pesquisa e intervenção, investigando a metacognição na aprendizagem matemática, vejam que o destaque aqui informa que a origem do problema surgiu na observação das dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem matemática, tá? Por uma professora dessa disciplina lá no contexto escolar. E aí, considerando esse tipo de pesquisa, pesquisa e intervenção, ela propõe que práticas de ensino inovadoras, que forem projetadas e implementadas, podem maximizar a aprendizagem dos alunos envolvidos. Então, possivelmente, na pesquisa dela, ela tenha proposto sequências ou atividades que são diferentes do habitual, e ela vai avaliar se elas favoreceram ou não a aprendizagem desses alunos dela, tá? Bem, então, assim, também já indo para o lado de terminar esse momento de minha fala, tem algumas considerações que possivelmente vocês já devem também ter imaginado a partir do que eu falei. As pesquisas com abordagem qualitativa, elas em geral investigam os processos, tá? Na pesquisa qualitativa é importante o que acontece desde a elaboração do problema de pesquisa, todo o processo que acontece durante as intervenções ou as coletas de dados, antes de chegar nos resultados. E todo esse processo ele vai ser descrito, tá, de uma forma que o leitor consiga compreender o contexto da pesquisa e também dos participantes. Nesse sentido, quando nas pesquisas qualitativas, é importante descrever detalhadamente o percurso metodológico, a metodologia, para dar ideia do processo que foi realizado. Isso quer dizer o quê? Que se for uma pesquisa e intervenção, tu vais ter que descrever as etapas que vai acontecer, o que vai ser proposto em cada etapa, como vai ser feita os registros, a fim de que depois você, pesquisador, possa analisar esses resultados, esses dados, enfim. Tem que dar a receita, vou dizer assim, a receita completa de como você pretende fazer,
a fim de que, se alguém desejar realizar lá na sua realidade ou em outro contexto, ele consiga fazer, vamos dizer assim, o mesmo percurso que você, pesquisador, fez. Além disso, de novo, reforço que é importante nas pesquisas qualitativas, indiferente do delineamento, utilizar diversos instrumentos de coleta para que, a partir das diversas fontes de evidência, seja possível triangular os dados e ver se realmente é aquilo que você propõe ou se é meramente uma coincidência. E ela é um tipo de pesquisa bastante trabalhosa, uma pesquisa quase artesanal. O pesquisador, ele vai projetar a sua pesquisa, mas nada impede que durante o processo da pesquisa ele não vá modificando alguns aspectos, e claro que nesse caso sempre justificando. Tudo isso para que a pesquisa ganhe robustez. Então, em especial sobre os 3 tipos de delineamentos da pesquisa qualitativa, em todas elas, vocês percebam que o pesquisador tem um papel intenso junto aos pesquisados, tá? Em geral, não é um pesquisador solo, mas ele tem uma equipe de pesquisadores junto com ele, tá? Muitas vezes, a fim de que ele consiga ter um observador participante, que ele possa, ele interagir de fato com os participantes da pesquisa, sem precisar se preocupar em estar coletando dados, e também para garantir que existam múltiplas fontes de evidência que serão analisadas por essa equipe de pesquisadores em separado e depois triangulados, ou seja, confrontados entre uns e outros, a fim de chegar, então, ao resultado. Da mesma forma, o pesquisador tem que conhecer o contexto dos pesquisados, a fim de que ele compreenda os significados e os sentidos que os pesquisados dão a determinada situação. Sempre é importante indicar a teoria de base ou os fundamentos teóricos, a fim de auxiliar desde o processo de planejamento e principalmente no processo de discussão dos dados, né? Nesse mesmo sentido, né, ao indicar qual é a teoria de base, os fundamentos que embasam a prática do pesquisador, também vão ser úteis para mostrar que o pesquisador não é um sujeito neutro, ele fala de uma perspectiva teórica e é a partir dela que ele está analisando os dados deles. E talvez o mais importante não, acho que é um quebra-cabeça, cada peça é importante. Mas de nada adianta pensar e descrever muito bem ou escolher bem os métodos e técnicas de coleta de dados, se não utilizar as técnicas de análise adequadas para a pesquisa qualitativa. Tá? Então, assim, em, em poucas palavras, não, porque já falei mais do que 30 minutos, e o objetivo era menos. Então, as referências que eu utilizei nesta apresentação, para esta fala, e, de novo, é uma organização, tá? Uma estruturação a partir do que eu já aprendi sobre as abordagens qualitativas e sei que tenho muito o que aprender ainda, tá? Mas eu acho que já estou um pouquinho mais próxima do meu sonho de doutoranda, que era ter um esquema, uma estrutura das abordagens qualitativas nas pesquisas em educação, certo? Rafael, seria isso. Quando nós conversamos, eu entendi que era algo nesse sentido que você gostaria. E aí fica assim o convite para que vocês leiam sobre elas, né? Se apropriem também, não fiquem só nisso que eu falei para vocês, tá? Isso aqui é realmente bem superficial, mas eu acho que dá uma ideia do que são as abordagens qualitativas nas pesquisas em educação. Muito obrigado, Raquel, pela tua apresentação, foi muito esclarecedora. E eu sei que tu tem aula agora às 19, então eu vou deixar esses 10 minutos finais para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, né? Alguém gostaria de se fazer algum questionamento à professora Raquel?
Aí, assim, gente, posso depois encaminhar todo esse material, principalmente os artigos, né, para o professor Rafael, ele pode compartilhar com vocês, mas existe bastante material, se vocês pesquisarem, inclusive no simples Google, tá? E vale a pena ler, porque, como eu disse, existem diferentes perspectivas de cada um desses delineamentos. Existem epistemologias por trás, mas hoje não ia dar para falar de tudo isso, tá? Raquel, eu vou te fazer uma pergunta, então. Tu teria como deixar, tipo, clara, assim, qual é a diferença, a principal diferença entre a pesquisa ação e a pesquisa intervenção? A pesquisa intervenção, ela é uma pesquisa bem aplicada. Tem lá uma dificuldade que um pesquisador, professor pesquisador, percebeu na sala de aula, e ele vai propor uma atividade de intervenção para ver se aquela atividade, uma atividade de ensino, por exemplo, ela ajuda ou não os estudantes naquela dificuldade, tá? E a pesquisa ação, ela geralmente tem um viés mais social, tá? São problemas que emergem lá na comunidade, junto com os pesquisadores participantes. Ela tem um aspecto mais, nesse sentido, ela não é, ela não acontece na sala de aula propriamente dita, mas o pesquisador com os participantes vão perceber, de repente, no fundo da escola tem um lixão, vai passar a ser um problema, e aí o pesquisador, junto com os participantes, vão propor atividades ou, né, alguma coisa junto com a comunidade para sanar aquele problema. E junto com isso, o pesquisador vai ter que produzir algum conhecimento. Por exemplo, como se dá o processo de educação ambiental numa comunidade XX em tal lugar. Não sei, Rafael, se me fiz entender, mas a pesquisa intervenção, ela é mais específica. Por exemplo, ah, na matemática. Por que os alunos não conseguem compreender, sei lá, um conteúdo de matemática? E o professor vai propor uma sequência de atividades, uma rotação por estações, ou trabalho colaborativo entre eles, e vai, tipo, comparar, né? Uma turma que ele fez intervenção, uma turma que ele não fez intervenção, se tem diferenças ou não Prof, naquela situação. Diga, Daisy. boa noite. Boa Oi, noite. é a Deise. Assim, agora eu fiquei na dúvida. Porque essa era a dúvida, eu não estava entendendo a diferença de uma para outra. Porque daí fiquei pensando na minha pesquisa. Aham. Então, se eu for para dentro da sala de aula e aplicar uma atividade, ela se torna intervenção. Possivelmente. Porque eu quero ver se aquela atividade funciona ou não, motiva ou não. No lado Possivelmente. motivacional. E aí, E assim, Daisy, não, eu te e não sugiro. ação. Não, ela não vai ser pesquisação. Se tu quer ver se aquela atividade é eficiente ou não, ela vai ser pesquisa e intervenção. Ela está muito mais para pesquisa e intervenção do que pesquisa ação, tá? Talvez você lendo o trabalho da Magda Damiani, tá? Você consiga perceber isso. E também dá para dar uma olhadinha no design thinking, tá? Nos desenhos instrucionais individualizados, né? Felipe, é você? Ah, tá. Brincadeira, deixa, esquece, estou no chat aqui. Tá, Daisy, mas assim, ó, Tá. pelo que você falou, eu entendo que é pesquisa e intervenção. Claro que aí, agora você, pesquisadora, vai ter que ler um pouco mais de referencial sobre e decidir se é ou Sim. não. Damiane, né? O nome Isso, vou colocar aqui no chat. Ai, perfeito. Magda Damiani. Ai, tô com umas coisinhas aparecendo aqui no meu. Da Minai, não, Damiani. Isso, tá? Muito obrigada. Foi muito boa, eu gostei Que bom. da maneira que a senhora apresentou, porque daí, tipo, me fez me questionar na minha pesquisa. Que bom. Muito Então, obrigada. alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Fique bem à vontade.
Eu sei que eu falo um pouco rápido, pareço braba aqui via tela, tá? Mas é só a impressão, tá? Fiquem bem à vontade para perguntar. Se eu souber responder, respondo. Se não, vou dizer que eu vou estudar e depois repasso para vocês, tá? Não, mais ninguém. Então, Raquel, eu vou te agradecer a tua disponibilidade em participar do nosso seminário semanal, né? O grupo está à disposição para o que tu precisar e espero que a gente possa ter mais colaborações, mais conversas com os alunos, né, nesse formato e neste ambiente. Eu que agradeço o convite e desculpe se foi um pouco muito rápido, tá? Mas de repente, num outro momento, mais adiante, a gente possa conversar novamente por algo mais específico, né? Enfim, eu agradeço o convite, sim, Rafael, acho bem interessante a gente estreitar relações entre né, os grupos de pesquisa que a gente se envolve, enfim, para fazer algo mais colaborativo. Porque juntos a gente sempre é mais do que trabalhando Sim. isoladamente. Sim, te agradeço muito, Raquel, pela disponibilidade. Né? Eu sei que tu tem aula agora, então no que tu precisar, conta conosco. Igualmente. Eu gostaria de... Pode falar, Raquel. Diga, Rafael. Não, pode falar. Se não me despeço e vou para a sala de aula que já estão me esperando. Tá, pode ficar bem à vontade, Raquel, a hora que tu quiser se ausentar. Eu só vou desejar um bom final de semana a todos e a todas. Cuidem-se e até a próxima sexta-feira. Abração, gente. Tchau.